Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Começando mais um programa com muita alegria no coração, né, gente? Já deixo liberado o WhatsApp para vocês. 964-450532, está liberado. Mas antes de falar dos convidados, corta pra mesa. Olha que mesa sensacional, gente. Letícia Gomes, confeiteira, cake designer. É linda, tão linda quanto a mesa, viu? Poderosa. E olha só, vamos falar também, ó, o mercado de eventos no Brasil. Palestrante, mestre de cerimônias, ô Tuco. Bem-vindo. Bom ter você aqui. Olha, meu Deus do céu, um médico que eu tô precisando, né? Aquele médico que veio salvar aqui hoje. Olha isso. Vamos falar de Joanete e a saúde dos pés, na verdade, né? O doutor Daniel Camura, ortopedista especialista em cirurgia do tornozelo e pé. Veio na hora certa esse médico aqui hoje pra mim, viu? Suprema Verdade através do estudo da Cabala, viu, gente? Hoje é um dia muito importante, hoje é 8/8/2024, que dá mais 8. Sabe o que significa isso? Vamos pedir, né? Vamos agradecer, mas vamos fazer pedidos bons hoje. É um dia que tem esse portal que é muito importante, muito forte, viu? Mas quem entende, domina tudo, que o estudo da Cabala vai fazer um estudo pra gente explicar tudo de hoje, tá? Que é a Sandra Regina Druigier, psicóloga, palestrante e escritora maravilhosa. Então, o programa está começando. Boa tarde, equipe. Vamos lá. Nossa, nenhum boa tarde pra mim, tá vendo? Quem tá em casa deu boa tarde, mas os de dentro, vou falar, povo desanimado, hein, Letícia? Você viu? Nossa, até me senti assim, não vou dar um doce. Hoje eu prometo que eu não vou dar um doce no dia 8/8 para ninguém da equipe. Ninguém me deu boa tarde. Letícia, nós não vamos dar nenhum doce para ninguém, combinado? Combinado. Só para as mulheres, então. Para as mulheres, elas merecem. As mulheres sim, os homens não. Percebeu? Boa tarde. Boa tarde. Aquela apresentadora que faz programa a vida inteira com plateia, e acostumada, né? Sim, só na Rede Brasil que eu nunca tive plateia, mas no resto que eu trabalhei há 36 anos só com plateia. Eu falo, boa tarde, já tá naquela empolgação. Voltava aquele... A gente senta numa mesa maravilhosa dessa, a gente empolga, né, Lê? Sim, com certeza. Vamos contar um pouco da sua história, sua linda? Claro. Tão jovem, tão linda e com a mesa tão maravilhosa. Conta um pouco do seu trabalho. Eu sou confeiteira Quanto tempo? Desde 2017. Profissionalmente, né, desde 2017, eu falo que a confeitaria gira em torno da minha vida desde muito pequena, então Sério? Não dá para falar que tem uma data específica. Minha família tem muita influência na cozinha, né? Então, eu sempre estive em volta e sempre tive uma queda pelos docinhos. Sempre foi a parte que eu mais me interessava. Eu falo que eu tenho uma tia-avó que todo dia à tarde que eu ia na casa dela, eu fazia um bolo. Sério? Então, todo dia a gente criava alguma coisa, fazia algum bolo. Você não vai lá em casa? Não é? Dá um oi, né? Não vai lá em casa dar um oi, olha que delícia. Ela vai na casa da gente e faz um bolo, Santos. Pois é, e aí eu cresci com isso e aos meus 18 anos eu descobri que dava para você ter uma profissão através dos doces, porque eu via muito como apenas um hobby, uma área que não dava para se profissionalizar. E aí eu tive minha inspiração, um chefe, o Cake Boss, o Bud Valastro. Foi uma grande inspiração para mim. Na época ele estava bombando com os bolos de pasta americana. E aí eu fui pesquisar e descobri que era sim uma profissão, dava para seguir esse sonho, construir uma grande carreira através disso. Confirmou. E fui atrás, estudei, fiz gastronomia, fiz pós-graduação em confeitaria e panificação. Delícia. E aí hoje tenho o meu negócio e Qual que é o nome da empresa? Chama Do Light. Do Light. Isso. E tem um espaço físico hoje? Hoje em dia não, Ou a você gente faz tem só os apenas um eventos e-commerce. Isso. A gente trabalha através dos pedidos feitos pela internet. Mas é um grande sonho aí que a gente está correndo atrás. E que já teremos um espaço. Já teremos nossa confeitaria, Mas agora a gente já está com o Insta maravilhoso e a gente pode ver todas as delícias. Com certeza, pode conferir tudo por lá. A gente sempre atualiza, né? Tanto para evento, casamento, aniversário, as datas comemorativas ao longo do ano, né? Então, qual que é o a gente Insta? sempre é @light.du. LAITT.du. Light.du. Olha aí, vamos ver um pouquinho, porque eu vou mostrar essa mesa linda. Aí. Adoro ver, gente. Sou eu e minha sócia lá, nós somos sócia em duas, belíssima. Né? Lá a gente faz tudo funcionar, então ela é meu braço direito. Ai, que e aí bolo tem um pouquinho lindo. dos nossos doces, dos nossos trabalhos. Bolo lindo de coraçãozinho. Bolos para aniversário. A gente fez recentemente uma sessão de fotos com os nossos brigadeiros, nosso catálogo novo. Ai, que lindo tudo. Né? Aí tava na época da festa junina, então tem essa parte sazonal que eu falei, que a gente gosta muito de trabalhar. Criar, né?
Adoramos criar, sempre Ô, Letícia, vamos viajar nessa mesa? Com certeza, vai ser um Eles prazer. vão mostrar, as câmeras vão mostrar cada doce e você descreve para quem está em casa conhecer. Combinado. E aproveita, já anota o Insta, né, o celular das meninas. Quiserem comprar, fazer uma festa maravilhosa, é só entrar através do @light.do. Isso. Vamos ver? Doces, este. Essa aqui é a nossa torta de limão, uma torta clássica, né, para eventos aí, temos o Dia dos Pais se aproximando, então uma sobremesa para o domingão, para o almoço do Dia dos Pais, ou para qualquer almoço, qualquer celebração. É uma torta, assim, maravilhosa, que ela não erra, super neutra, né, tem o toque cítrico, que agrada bastante gente também. Além da apresentação, né, tem por cima o merengue queimado com flambado, né, então ele traz esse visual bem diferente, bem bonito. Lindo. Ali. O clássico bolo de cenoura com brigadeiro, né? Como somos uma confeitaria brasileira, não tinha como isso ficar de fora, né? O tradicional, queridinho bolinho de café da tarde, que a gente fala, né? Para tomar com café com leite, um chá. Sim. É o clássico bolo de cenoura com brigadeiro cremoso. Vamos ver. Ali. Esse é o nosso chocolate crocante, ele é o nosso carro-chefe da confeitaria. Ele é um misto de cereais, não são castanhas nem nada, são um misto de cereais com um toque de flor de sal. E o chocolate ao leite, ele é um chocolate nobre, de seleção nobre, então com o toque da flor de sal, gente, é assim... É fantástico. Fantástico, é uma explosão de sabores na boca. É super equilibrado e ele você vai comendo igual pipoca, assim. Eu vou no cinema, essas pipocas eu levo esse saquinho de chocolate crocante, ele é assim um vício. Você vai comendo um atrás do outro, só consegue parar quando acaba. Que delícia. Muito bom. Um pouquinho da nossa variedade de brigadeiros, né? A gente reformulou todo o nosso catálogo de brigadeiros recentemente. Então, trouxemos aí sabores que a gente já tinha no catálogo, mas reformulados, com uma receita nova, de nova formulação. E também sabores novos da tendência, né? Tem o de leitinho com Oreo, pistache, beijinho. Trouxe o de prestígio, que é metade brigadeiro tradicional e coco. Ninho Nutella, caramelo salgado, que ele é assim, quase um doce fino. Né? Ele tá conquistando, o pessoal tá muito na tendência do momento, caramelo salgado. E o de esticadinho, que é aquele docinho, quando a gente era criança, comia. A gente reformulou ele e trouxe em formato de brigadeiro também. E essa caixa linda? Essa caixa é a caixa de doces finos. É uma caixa que a gente formulou para o pessoal de casamento. Casamento, degustação. Então, essa é uma caixa do nosso menu de degustação de doces finos para eventos, para casamento. Então, essa caixa, ela tem aí vários bombons de creme brulee, noz pecan com laranja, pistache com cranberry, brigadeiro de Romeu e Julieta, nozes, né? Os sabores clássicos. Eu acho um charme. Os sabores clássicos de casamento. E a gente formulou essa caixa para o pessoal que vai casar, né? Provar 15 anos e colocar 15 anos, eventos finos. É uma boa pedida. Mais um pouquinho da variedade dos nossos brigadeiros, que eu contei, um pouquinho da história, feitos... Ai, que graça! Esse a gente trouxe, em especial do Dia dos Pais, né? A gente soltou o catálogo de Dia dos Pais recentemente, então tem uma caixinha de brigadeiro e tem a outra caixinha dos brownies, também temáticos de Dia dos Pais, personalizados. Que fofinho! Esse é o pão de mel, é o nosso carro-chefe também, logo depois do crocante, ele vem em segundo lugar de vendas. O pão de mel, ele é feito desde o começo de uma forma bem tradicional, aquele bem com bastante especiarias, chocolate, ele é bem cheiroso, eu falo que ele é bem cheiroso, com o doce de leite, que é um doce bem conhecido aí, tradicional brasileiro. A caixinha dos brownies, que tem as piadinhas, né, pro Dia dos Pais, bem diferente para você dar uma brincada, mas também dar o carinho especial para os nossos pais, que eles merecem tanto. Gente, que gracinha! Nossas balas de caramelo. Sério que vocês fazem as balas? Bala de caramelo a gente faz. Gente, é difícil ter a mão pra essa bala, hein? Sim, a gente demorou um bom tempo pra formular Ou balinha chata. Eu fazia de hobby, aquela de coco. Nossa, de hobby, mulher. De hobby, né? Corajosa, viu, gente? Corajosa. Se você erra, assim, sei lá, 10, 15 segundos, se passou do ponto, ela vira 1 quilo de açúcar. Sim. E acabou, não tem como voltar no fogo, não. Não. É lixo. É lixo. Eu falo que a confeitaria você não tem muito como salvar. A cozinha quente, não, tem coisas que você salva. A confeitaria, ela é totalmente exata.
Se você errou, Você faz infelizmente é lixo. A de coco, não. Ai, aprende. A de coco, não. Eu já boa. fiz, né? Fiz em cursos, já fiz pra mim, pra minha família, mas pra venda eu ainda não faço, só a de caramelo. Ah, mas aprende Por pra enquanto. você passar a receita, que eu Combinado. não lembro direito. Eu sei que era um vidrinho, né, de leite de coco. De leite de coco, um quilo de açúcar, umas gotinhas Isso. de limão pra Sim, pra dar a liga. a liga, o pH Eu acho que é só da isso. E na hora, formulação. aí o problema é o ponto, né? É o ponto. Aquele ponto de É o ficar molinho. quanto você mexe nela, porque se você mexe um pouquinho a mais, ela Eu vou já... mexer. Eu nunca vi uma bala tão enjoada. Ela é enjoada, ela é enjoadinha. Olha, eu vou pegar essa receita contigo pra eu Combinado, lembrar. depois eu eu adorava te fazer. passo. E ela é melhor ainda quando você tá fazendo que tá quente. É, você fica puxando É só pra assim, puxar né? que é o bom. Aí dobra e puxa, fica dobrando e puxando ela, é isso trabalhosa, mesmo. Né? Vamos que mais nós temos essa mesa fantástica. Nossa pipoca, Atenção. falando em pipoca, que, né, que eu comentei do cinema, essa é a nossa outra opção de pipoca doce, a nossa pipoca doce de leite ninho com chocolate branco. Super viciante também, você come uma atrás da outra sem parar. E essas latinhas são opções de presente que a gente coloca a nossa pipoca, o chocolate crocante, as balas de caramelo, se você quer presentear alguém, né, num evento, alguma coisa, a gente coloca dentro das latinhas para você poder dar com uma cara de embrulho mais presenteável. Eu amei tudo, para te falar a verdade. Amei tudo perfeito. Obrigada. Vocês têm um bom gosto, tudo lindo. Muito obrigada. Dá tempo ainda de comprar pro Dia dos Pais? Com certeza. Nossas encomendas vão ficar abertas pro Dia dos Pais até sábado ao meio-dia. Então, Vocês até sábado ao meio-dia. Grande São Paulo? São Paulo inteira. Até sábado, meio-dia, a gente vai conseguir aceitar pedidos. Através do nosso Instagram, @light.du. Light é com 2 T's, .du. Tá aí. Tem algum telefone que você queria deixar? É 119-4119-1549. É o nosso WhatsApp profissional também. Novamente, que você decorou, a sócia falou, ela decorou, Nani. Vai. Novamente. 119-4119-1549. Maravilhosa. Muito obrigada. Fica à vontade viu? aí, Lê. Obrigada, querida. Só vou ler agora, vou entender um pouco do pé. Eu descobri pela Ângela, se eu for pela Ângela, eu tô também, olha, péssima hoje no pé, viu? Amei o seu trabalho. Obrigada, amei. querida. Meu aniversário tá chegando, vou fazer pedidos. Vamos. É, gata, vamos comemorar, né, Ângela? A vida é celebrar, gente. A vida é comemorar. Lembrando que hoje tem o grande concurso da Miss Brasil, é hoje. E o doutor veio aqui me salvar. Como que eu vou ser jurada? Como que eu vou no concurso? Não conseguindo andar, doutor. Bem-vindo. Prazer, Daniel. Tudo bem? Tudo bom, Daniel? Bem, graças a Deus. Eu tô mais ou menos, viu? Que esse pé aqui, eu não sei lá. O que aconteceu, moça? Não, olho gordo. Na televisão já fala que é olho gordo. Fui lá experimentar meu vestido para ser jurada, para participar no concurso de Miss Brasil hoje. Quando eu tirei o vestido, tirei o sapato, é uma dor no calcanhar atrás. A parte de baixo ou atrás? Não, assim, ó. Então é a mesma dor da Ângela. Bem parecido com a Será que topografia, pega né? também? Essa coisa tá pegando? Ah, mas se quiser, eu dou uma examinada, a gente conversa, Depois do explico programa tudo você vai certinho. dar explicada, Tranquilo, porque eu a gente preciso explica. andar, tá vendo? Tá. De sandalinha rasteira. Vim na hora certa, então. Na hora certa. Que bom, No dia fico certo. feliz. E nós vamos falar hoje sobre Joanete. os pés, gente. Os pés, os joanetes. Você tem vontade de a verdade, fazer alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida sobre o Joanete? Aproveita o momento, manda sua pergunta agora. 964450532. Está liberado para vocês. Doutor, o que é que causa o Joanete? Tem tendência hereditária, genética, não tem? Sim. Então, vou pegar um modelinho que eu trouxe. Sim. Então, aqui é um modelinho ósseo, né? Aqui a gente consegue ver o osso do dedão. E esses aqui, os ossos do meio do pé, são os metatarsos. Todo mundo, né, a maior parte da população, acredita que a deformidade acontece nesse ponto, no dedo mesmo. Mas a origem da doença está na angulação desse osso aqui. Normalmente, esses ossos são paralelos. Esse osso, né, no caso do paciente com a patologia, ele tende a inclinar mais para essa direção medial. Ele se afasta com relação ao segundo metatarso. Isso faz com que os tendões, as estruturas percam o alinhamento original e acabe deformando a ponta do dedo. Então, assim, é uma das perguntas das pacientes, mas doutor, isso daqui volta, essa deformidade volta? Antigamente, às vezes, dependendo da técnica utilizada, voltava, porque às vezes o médico só desbastava esse excesso de osso, não mudava o posicionamento da cabeça do osso para ter o realinhamento de todas as estruturas, ou seja, voltar à função normal do pé. Então, é uma patologia que tem componente hereditário. Eu fiz cirurgia do Joanete. Operou? Anos atrás.
E olha, vou falar, se não modernizou, eu falaria para ninguém fazer. Então, mas eu vim justamente por causa disso. Né, ficava um tempão, Sim. A recuperação. Quanto tempo que você ficou Na época, sem eu acho pisar? Que sem pisar, um mês. Então. Era muito tempo, 2 meses, não sei. E aí é algo que, assim, que te causa um sofrimento muito grande, né? Porque, pô, você ficar 1 mês, 2 meses sem conseguir colocar o pé no chão é algo que acaba com a sua rotina, com a dinâmica do seu dia a dia. E hoje em dia, do jeito que a gente faz, melhorou muito. Porque a gente consegue liberar a paciente para pisar no dia que ela vai de alta do hospital. Sério? Usando um calçado apropriado, mas ela consegue. Esse é o calçado. Então, aqui, gente, olha, eu vou mostrar para vocês. Pode pegar. Porque quando é novidade, a gente tem que mostrar, né? A gente tem que falar da tecnologia. Ó. Então, o que esse calçado ele tem de especial para proteger o lugar onde a gente faz a cirurgia? Dá para emprestar para ir hoje no concurso? Ele tem um solado super firme, super duro. Então, ele evita aquela fase do andar que a pessoa apoia na ponta do pé. Então, com esse calçado, ele vai estar sempre pisando com o pé inteiro. Isso faz com que proteja a região próxima dos dedos. E pelo fato de, nessa técnica cirúrgica, a gente conseguir fazer a cirurgia através de pequenos orifícios, a gente agride menos os tecidos ao redor do pé. Né? Então, a gente descola menos estruturas, que antes, com a técnica aberta... Tinha que colocar também pino, né? O pino a gente continua colocando, mas a diferença, ó... Vou pegar o modelinho de pé aqui. Então, a diferença agora, né? Então, aqui é o modelo do pé. Aqui é a região do dedão, né? Então, olhando aqui, a região onde a gente tem que abordar é desde esse osso até mais ou menos a metade. Então, na técnica antiga, a gente fazia uma incisão, a gente fazia um corte desde esse ponto até esse ponto. E descolava todas as estruturas que ficam presas no osso para a gente conseguir visualizar, né? Com isso, essas estruturas, a musculatura, a cápsula articular, que é o que recobre aqui a junção entre os ossos, você acaba abrindo e aí você precisa de um tempo para essas estruturas cicatrizarem. E nesse período era o período justamente que a gente deixava sem carga o paciente. Além disso, pelo fato do corte ser grande, tinha muito sofrimento de pele. Às vezes a pele necrosava, demorava semanas para cicatrizar. E aí, basicamente, o que a gente faz hoje em dia, ao invés de fazer esse corte grande, a gente faz pequenos portais, então pequenos furinhos de 3, 4 milímetros. E através desses orifícios, a gente consegue cumprir todas as etapas da cirurgia e não corrigir volta o pé. Mais? Não volta. Com essa técnica hoje não volta mais não o volta. joanete? Você alinhando as estruturas, mexendo na parte óssea, nesse alinhamento para os tendões voltarem todos para o posicionamento normal, a deformidade não volta. Ô, doutor, e o que causa o joanete? Então, o joanete ele tem um componente hereditário, né? Então, o fato de você ter pais que têm a deformidade aumenta muito a probabilidade de você desenvolver também. E um fator que é muito importante é que as mulheres têm 7 vezes mais joanete que o homem. Por quê? Salto. Por causa do padrão do calçado. O salto ele prejudica, mas o principal fator é o calçado de bico fino. Nossa, aquilo é uma tragédia, né? Aquilo é bonito, mas para a saúde... Muito no passado, Scarpans, usava muito. Então é bonito, mas para a saúde do pé, para ser aquele seu calçado do dia a dia, não é legal. E ainda continua usando, né? É elegante, acho que para trabalhar uma vez ou outra na semana, ok. Mas tem mulheres que usam sapato para entrar no carro, entrar no restaurante e jantar, depois volta no carro, tira o sapato do outro. Eu não entendo. Hoje, ultimamente, eu estou na base do conforto. E esse tênis, o que é? Então, na verdade, aqui eu trouxe um tênis, que é um tênis que ele tem um solado bem firme, né? Então, como que funciona, né? No pós-operatório, então, pelo fato de ser menos invasivo, a gente consegue operar os 2 pés no mesmo tempo cirúrgico. Consegue. Então, facilita, né? Principalmente para o pessoal que precisa operar no período de férias, não consegue, né? Um tempo prolongado, a gente já opta por fazer a correção da deformidade nos 2 pés. E ela vai conseguir pisar usando a sandália pós-operatória. Esse calçado ela vai usar entre 45 a 60 dias, ou seja, de 1 mês e meio a 2 meses. Direto. Né? E aí, depois disso, a gente começa a flexibilizar o calçado. E aí eu trouxe esse tênis justamente para dar um exemplo de um calçado que ele é firme, então o importante é ele não ter esse movimento aqui da ponta do calçado para cima e a parte da frente dele ser arredondada. Né? Então ele é bem redondo. Dá o conforto, né? O tecido do cabedal é um tecido que ele é flexível, não é um tecido muito rígido, muito duro. Então esse é um calçado que é apropriado para você usar depois que sair da sandália pós-operatória. Gente do céu.
E agora isso é uma novidade, hein? Fazer os 2 pés ao mesmo tempo, hein? Então, a maior parte das pacientes que tem incômodo, tem dor, faz machucado no joanete, elas optam por corrigir os 2 pés. É super comum, assim, mais de 80% das Porque pacientes... senão você vai fazer, depois vai ter que fazer outra cirurgia. Passa Como que é 2 feita a vezes, né? cirurgia? É no hospital? Sim. Consegue ser na clínica, não é? Não, a gente faz em ambiente hospitalar, então faz no centro cirúrgico. E aí a gente precisa de um equipamento específico que é a radioscopia, que é como se fosse um aparelho de raio-x, né? Esse aparelho de raio-x, ele ajuda a gente a se localizar com relação a que região do osso que a gente está. Eu trouxe aqui os instrumentais básicos que a gente usa na cirurgia. Então, o primeiro que eu vou mostrar é a lâmina. Então, para dar um contraste. A lâmina, ela tem a parte cortante aqui em cima e em uma das laterais, tá? E ela é diferente da lâmina convencional porque ela tem uma espessura e uma resistência maior. Então, a gente utiliza para cortar, para mexer na cápsula e cortar alguns ligamentos, alguns tendões que a gente precisa dar uma liberada para corrigir bem o joanete, né? E é com essa lâmina que a gente faz os portais da cirurgia, que são esses furinhos por onde a gente acessa o osso, a articulação. Doutor, quando você faz o joanete que tem a artrose, que estão falando que hoje também retiram também, dá uma raspagem na artrose, isso é real? Sim, casos leves de artrose, a gente consegue corrigir também com cirurgia minimamente invasiva. Então, a gente mexe nessa região da articulação que está desgastada. Normalmente, acaba formando um osteófito, que é como se fosse um bico no osso. Então, por exemplo, o lugar que é mais comum de acontecer, né, na artrose do hálux, é começar a formar um bico de osso aqui, nessa região do dorso do metatarso. Então, por exemplo, a paciente tem uma deformidade do joanete e tem sintomas de artrose leve, além da gente corrigir, desbastar essa região daqui do meio e melhorar o alinhamento desse osso, a gente também desgasta o dorso aqui, que é o lugar onde ele tem esse atrito, né? E pelo fato da gente fazer a osteotomia, fazer o corte no osso e encurtar ele um pouquinho, ele também descomprime a articulação. Então, costuma melhorar os sintomas da artrose. E o que mais que acontece no pé, doutor, quando está tendo a joanete? Que pode acontecer? Que tem vários probleminhas que acontecem no pé. Exato, acaba virando uma bola de neve, Não porque principalmente no uso do calçado fechado, né, quando a gente observa o pé com joanete, você percebe que ele é um pé mais largo. Então, as estruturas do pé acabam competindo por um espaço pré-determinado. E com isso você acaba comprimindo os outros metatarsos, então a gente acaba, né, apertando essas outras regiões do pé. E aí o que costuma acontecer? Normalmente pode acontecer isso que acontece, que tem aqui no exemplo, que são os dedos em garra. Então o dedo começa a ficar dobradinho e com o passar do tempo essa deformidade começa a ser rígida, ou seja, ela começa a ficar dura. E o que é feito? Nesse caso, quando a deformidade ainda é flexível, a gente faz adequação de calçado, então usa calçado com a frente mais arredondada, a parte de cima do calçado mais alta, para evitar que tenha essa compressão, mas quando a deformidade começa a ficar rígida, a gente corrige cirurgicamente. É cirurgicamente? É. E como que é essa cirurgia, recuperação? A recuperação da cirurgia dos dedos em garra, a gente consegue fazer por cirurgia minimamente invasiva. O pós-operatório, né, a sandália que a gente utiliza é a mesma da do joanete. O tempo que a gente deixa com a sandália depende de quais estruturas a gente precisa mexer. Casos muito leves, a gente mexe só na falange. A gente libera alguns tendões e a cápsula para realinhar e a gente mexe nas falanges. Casos mais graves, né, com garras muito intensas que estão associadas a outras patologias, a gente tem que mexer também nesses ossinhos mais para o meio do pé. E aí acaba precisando de um tempo E o que maior de mobilização. acontece no meio do pé, assim? Que vai dando dor assim. Aí que dá o pontinho de artrose, bem centralizado no meio. Essa é outra articulação do pé, né, que também pode acontecer de ter uma artrose, que é essa região entre a cunha e o primeiro metatarso. Mais ou menos aqui, gente, ó. Então, essa região também, mas é uma região que ela é menos comum, né? Casos de artrose severas nessa região, a gente costuma fazer outra cirurgia, que é a artrodese. Que aí, o que é a artrodese? É a fusão entre dois ossos, né? Então, assim, toda articulação tem a cartilagem. A cartilagem é aquela parte que evita o atrito entre os dois ossos. Então, ela permite um movimento que é um movimento liso, né? E por que vai perder o movimento?
Então, normalmente está associado ao processo de degeneração, né? A maior parte das articulações do nosso corpo, com o passar do tempo, vão envelhecendo. Que já é normal mesmo. E vão piorando a qualidade. O problema é que, assim, obesidade, esportes de alto impacto, podem causar com que essa artrose seja mais precoce, mais rápida. Sim. Gente, se alguém tiver perguntas, aproveita, hein? 964450532. Uma coisa, qual o tempo de recuperação fazendo essas cirurgias que você pode voltar a usar sapato normal? Então, para começar a usar o calçado convencional, na média entre 2 a 3 meses. 3 meses, Isso. Né? Tem cores diferentes dessa sandália? Da sandália da preta? Tem tem algo. Você vai ficar 2 meses usando só essa sandália, porque eu tenho que fazer uma cirurgia no pé. Eu vou ter que ficar 2 meses só assim, o comecinho a gente usa essa sandália obrigatoriamente, mas depois de um tempo, a paciente fez 1 mês de pós-operatório, está bem, sem dor, está evoluindo bem radiograficamente, a gente consegue usar alguns calçados abertos, que tem um solado firme também, mas que não tem um aspecto tão grosseiro quanto esse. Mas no mínimo 1 mês tem que ficar com isso aqui? Pelo menos 1 mês. Que beleza, né, doutor? Mêsinho, Pelo menos alguma coisinha, né? E hoje, a cirurgia como é feita? Tem que fazer os exames? Quanto tempo fica no hospital? A gente faz os exames pré-operatórios básicos, se o paciente for rígido, ou seja, não tiver nenhuma doença, a gente pede exames básicos para ela, então exame de sangue, vê a parte de coagulação, faz um raio-x de tórax e o eletrocardiograma para ver como está certinho o coração. A cirurgia, quando a gente consegue operar no período da manhã, a gente consegue dar alta no mesmo dia. Sério? Sim. Olha que bom. Mas quando acontece no período da tarde, é bom dormir, né? demora um certo tempo para passar o efeito da anestesia. Né? E aí a gente normalmente dá alta no dia seguinte para o paciente sair com uma segurança maior. Uma coisa importante que a gente faz também para controlar a dor é dentro da sala cirúrgica, depois que acabou a cirurgia, fiz o curativo, coloquei a sandália, a anestesista faz um bloqueio guiado por ultrassom atrás do joelho, que ali ela consegue bloquear os nervos que dão sensibilidade para o pé e para a perna. Isso dura quanto tempo? Isso dura na média entre 24 a 48 horas e ajuda bastante a controlar essa dor que é mais intensa nesse período. Desses primeiros 2 dias. Porque é o período que acabou de ser manipulado, né? Então dá um pico de dor, que aí com o bloqueio a gente inibe, ameniza. E aí normalmente depois disso o paciente com medicação por boca, com analgésico, consegue controlar bem. Doutor, e para a pessoa, quanto tempo depois ela consegue voltar para fazer atividade física? Atividade física, com 1 mês já começa a liberar, treino de membro superior. E membro inferior, os aparelhos, as cadeiras, né? Então, cadeira extensora, flexora, abdutora e adutora consegue, porque não tem apoio direto no pé, né? E aí, normalmente, os exercícios para membro inferior, como agachamento, a partir de 2 meses, né? Exercícios que exigem mais da parte da frente do pé, como exercício de panturrilha, aqueles agachamentos que você vai para frente, como afundo. A gente costuma esperar um tempo maior, na média uns 3 meses, e corrida, né, coisas que estressam mais o pé, que causam um impacto maior, também a gente costuma esperar mais ou menos esse período. Pelo menos 3 meses. Uns 3 meses. Esse é o site? Tem muita informação, doutor? Tem bastante. E tem muito caso de joanete? Tem bastante. Para aí, João, deixa eu ver aqui. Explica só um pouquinho o que é o fascite plantar. Fascite plantar é uma das patologias mais comuns do consultório. Ela se caracteriza por uma dor na região da planta do pé, bem próximo dessa região aqui, né? E a fáscia plantar é uma película que recobre a planta do pé. Então é igual quando a gente compra uma peça de carne no açougue, que a gente vê que tem aquela camada brilhante por cima da carne, aquela é a fáscia. Ela é uma película que ela é fibrosa, mas ela tem uma certa elasticidade. E aí o que acontece é que ela tem uma comunicação com o tendão calcâneo, que é o tendão aqui da panturrilha, o tendão de Aquiles. Então, muitas pessoas têm um encurtamento dessa musculatura da panturrilha. Esse tendão ele acaba tensionando a fáscia plantar, deixando ela esticada, tensa. E aí, o quadro clínico como que é? Normalmente tem muita dor nas primeiras pisadas, né, do dia. Por que a paciente tem incômodo? Porque normalmente quando a gente dorme com o pé caído, né, com o pé relaxado. Então, a musculatura da panturrilha fica a noite inteira puxando essa fáscia, essa película. Nossa. Na hora que você acorda, ela está super esticada. E aí, quando a gente pisa, o nosso pé tem essa curvatura no meio do pé, certo? Na hora que você fica de pé e tem o peso do seu corpo atuando sobre o pé, essa curvatura diminui, ou seja, seu pé aumenta alguns milímetros de comprimento, né? Aí dói. Tem uma curvatura assim, ela diminui e é nessa hora você estica a fáscia plantar
e ela dá uma pontada de dor, E tipo qual- uma facada. E qual que é o tratamento? Tratamento é o uso de calçado com solado firme, porque evita essa variação de comprimento da fáscia. E além disso, tem que alongar bastante a panturrilha e estimular a mobilidade do tornozelo. Certo, vamos ver outra ali. Quais os que mais acontecem aqui, doutor? Ó, o hallux valgus, que é o joanete, e a fascite são os mais comuns, né? Artrose, nós já falamos. Artrose a gente conversou. Entorse de tornozelo, ainda mais com a popularização do beach tênis, é um problema que tem aparecido demais, né? Pelo fato de ser praticado na areia, que é um terreno irregular, aumenta muito a chance de ter entorse. Então, entorse é super comum. Esse neuroma de Morton também acontece muito, né, Acontece doutor? bastante. O neuroma, ele é uma inflamação crônica do nervo, normalmente Embaixo, nessa né? região, e aí ele causa formigamento normalmente em 2 dedos. E ele está associado a outras patologias, né, como a metatarsalgia, que é uma dor que é causada nessa região desses ossos. Então tem um excesso de pressão nessa região e o nervo, como passa aqui por baixo, ele é empurrado contra o chão. E aí ele é pressionado, a cada pisada que você dá, ele vai inflamando, vai aumentando de volume, Minha irmã vira uma fez bola. cirurgia lá na Austrália. Do neuroma? É. E resolve com a cirurgia? Ela melhorou? Eu acho que sim. Melhora. Fez esses dias. Tem 2 possibilidades. A gente consegue ressecar, ou seja, tirar esse nervo, altera um pouco a sensibilidade dos dedos, mas a dor resolve. E outra possibilidade que tem, ao invés de mexer no nervo, a gente consegue liberar minimamente invasivo, com um furinho pequeno na pele, o ligamento que une os 2 metatarsos. Então, ao invés de a gente tirar a bolinha, a gente abre um espaço para ela ficar Mas mais ela não vai livre. crescendo? Ela vai crescendo, mas pelo fato de você liberar o ligamento, você abre um espaço maior e normalmente o ligamento ele empurra esse nervo para a região da planta do pé. Não tendo mais essa estrutura, ele fica meio que parado no meio do pé. É isso- torcer, né? Senão no futuro Ajuda, vai ter que fazer ajuda a segunda. bastante. O exemplo que eu dou é, por exemplo, quando você vai você, seu irmão e seu filho num jogo de futebol. Você coloca a criança entre os braços e vocês se abraçam. Se você começa a pular, você empurra a criança para baixo junto, né? Quando você está saltando. O que a gente faz basicamente é tirar o braço, tirar o ligamento. Então é como se cada um pulasse por conta própria e a criança não vai verdade, ser né? pressionada para baixo. Doutor, o pé plano, hein? Pé plano é a principal. Todos os problemas de pé estão aqui, viu, gente? Ó, com certeza, alguma coisinha a gente já teve aqui. É o principal motivo que leva os pais a levarem as crianças na infância Ah, é? é o pé plano, que é o pé chato, né? Que é aquele pé sem curvatura. Sem a curva. E a gente, o pessoal que tem 30 a mais, está super acostumado com a botinha que quase todo mundo usou na infância. Infância, né? Então hoje em dia o pessoal vem e pergunta, pô, doutor, Ainda ele se precisa? usa? Não, hoje não é muito frequente. E realmente não tem necessidade. Porque o que acontece é que a curvatura do pé da criança vai se desenvolver até uns 11, 12 anos de idade. Normalmente a mãe traz a criança com 6, 7 anos, que fica super preocupada porque a pisada ela fica meio esquisita. Mas é uma fase do desenvolvimento do pé da criança. Então, com o passar do tempo, a musculatura vai se desenvolvendo, as estruturas vão amadurecendo e o pé vai alcançando essa maturidade final, forma curva. E mesmo se formar, se não tiver dor, não fizer machucado, não tem problema nenhum, é um pé saudável. Essa tatarcígia e calosidade são os calos, né? Essa metatarsalgia é esse probleminha nessa região, que até é o lugar onde formam os neuromas também. Que é calo, né? Faz Pode calo ter. na planta do pé. E aí? E é bem Tem que deixar, tem que ir no podólogo tirar esses calos? Então, o calo, ele nada mais é como uma tentativa do seu organismo de proteger aquela região. Na verdade, o que acontece é que essa região específica do pé está sofrendo uma carga maior do que ela tolera. Então, a gente precisa, de alguma forma, diminuir essa carga que essa região está sofrendo. Eu já vi, doutor, exatamente desse caso, aparecer na lateral, como se fosse Uma deformidadezinha na lateral. Uma deformidade. Chama bunionete. É a prima do Tá ali? joanete. Não, não tem ali, não, bunionete não. Não. E o que é isso? O bunionete, assim como no joanete, o primeiro metatarso, ele fica inclinado, né, ele não fica mais paralelo, ele fica inclinado nessa direção. No caso do bunionete, é a deformidade do Aí. quinto metatarso, que ele normalmente ele é angulado, ele é meio ganchoso. Igual esse exemplo aqui, né? Você vê que ao invés dele ser retinho, ele é encurvado. E aí, o que acontece? Então, de tratamento, né, muitas dessas patologias acabam entrando nas mesmas opções de tratamento conservador. Primeira coisa, a gente adequar o calçado para usar um calçado que não tem um atrito, uma compressão nessa região. E caso não resolva, aí a gente opera.
Tem que operar também? Normalmente a gente faz um corte mais ou menos nessa região e reposiciona a cabeça do metatarso mais para o meio do pé, estreitando Eu já ele. vi caso de virar um machucado isso. Vira porque atrita muito. E começa a fazer calo no dorso do dedinho, é super comum. É. Fazer machucado no quinto dedo, aqui na lateral. Que complicado, quanta coisa no pé, né, gente? Doutor, onde que nós encontramos você? No Instagram, meu perfil é dr, de doutor, .Daniel Kamura, Cadê? Vamos ver. dr.Daniel Kamura. Tá Eu aqui. tenho postado bastante vídeos com relação à parte de prevenção de patologias do pé, então dicas de alongamento, fortalecimento, orientações com relação ao calçado adequado, né? E as coisas que acontecem no dia a dia, né? Orientações com relação às orientações de pré-operatório, complicações. Onde como fica a que clínica, funciona. doutor? Eu atendo na Cincinato Braga, fica atrás do Hospital Santa Catarina, ali no Só comecinho uma da pergunta, Paulista. alguma dessas cirurgias é coberta pelo plano? Não? Cobre, a gente opera via reembolso, né? Então, é através do plano de saúde, a gente consegue fazer. Boa, uma boa notícia para todo mundo, né? Obrigada, doutor. Nada, Vou te convidar que isso. depois pra gente comer um docinho no final do Combinado, programa. Combinado? obrigado. Tá bom, fica comigo. Pode ficar aqui, nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí porque a gente volta já já.